Este é o Conexão Futura, ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet no nosso site. Vou colocar aí para você, futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação, conferir o nosso programa ao vivo todas as tardes e ainda aqui embaixo na seção de vídeos. Você pode assistir as entrevistas que exibimos nas semanas anteriores, basta acessar então futura.org.br. Bom, e para começar o nosso programa, eu quero saber se você dormiu bem na última noite. Pois é, se a resposta for não, saiba que, assim como você, 4 em cada 10 brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio do sono, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Além de atrapalhar o dia seguinte, a noite mal dormida, a longo prazo, o sono irregular pode provocar uma série de problemas para a saúde, entre elas diabetes, depressão e até doenças cardíacas. Por isso é preciso garantir que você reserve boas horas todos os dias para dormir. Hoje, então, a gente discute o que pode causar a insônia, as consequências de dormir mal e, claro, as formas de tratamento para você ter belas noites de sono. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a cantora Valéria Satamini. Tudo bem, Valéria? Bem-vinda. Também conosco aqui no estúdio está o terapeuta Júlio Passos. Tudo bem, Júlio? Bem-vindo. Tudo bem. Também conosco aqui está o médico Oscar Bacelar. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Tudo bom, Oscar? Bem-vindo. Tudo bem, amigo. Tudo bem. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Você pode mandar o seu recado, primeiramente no Facebook. Você entrando aí no nosso perfil, que é o canal Futuro Oficial, já encontra esse post aqui da ovelhinha, imaginando aqui que está contando pessoas pulando a cerca para ela cair no sono. Você pode curtir, comentar, compartilhar nesse post aqui, que daqui a pouquinho eu apresento a sua questão aqui no estúdio para os nossos entrevistados. Também aproveite aí o Twitter para mandar a sua mensagem para a gente no microblog. Basta aí marcar o nosso perfil, que é @canalfutura. Ou ainda tem um bom e velho telefone, ligue aí 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você tomar nota e ligar desde já, deixando o seu recado. Enquanto você entra em contato com a gente, eu começo o nosso bate-papo aqui ouvindo a Valéria. Valéria, fiquei sabendo que você passou maus bocados sem conseguir dormir por muitas noites. Tinha algum motivo específico para sua insônia, Valéria? Começou quando a minha mãe ficou doente, né? E eu não sabia o que ela tinha, enfim. Então eu fiquei muito tensa, assim, ela sempre foi uma pessoa super saudável e eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela teve uma depressão muito grave, né? Aí fiquei preocupada, achando que era Alzheimer ou alguma coisa assim. E aí você caía na cama, cabeça no travesseiro e não conseguia dormir. O que eu podia fazer, né, para resolver aquela situação, para ajudar minha mãe, enfim, corre para cá, para lá, médico e para mim Isso foi quanto tempo até você resolver buscar ajuda? Quanto tempo você sofreu com esse período sem conseguir dormir? Então, eu comecei esse período de insônia foi em novembro de 2013, mais ou menos, né? Foi logo depois que minha mãe começou a ficar doente e tal. Mas eu logo procurei ajuda, né? Porque eu já tive depressão, já tive crise de pânico, ansiedade, várias coisas. Então, assim, eu tenho um psiquiatra, né? E ele é muito meu amigo. E aí a gente começou a tentar ver o que podia fazer. E aí começamos com os remédios, né, tradicionais para dormir e tal. Só que eu não conseguia dormir, assim. Às vezes o remédio começava fazendo um bom efeito e daqui a um mês, sei lá, algumas semanas, ou não fazia mais efeito, ou às vezes me deixava mais agitada. E tinha noites que você virava a noite acordada, então passava o dia acordada e tentava dormir, não conseguia dormir, então... No final foi piorando, assim, foi acontecendo mais isso, né? Deu às vezes não dormir a noite inteira, né? Tipo, virar à noite. E parece que quanto mais você quer dormir, menos você consegue. E aí, assim, eu comecei a me acostumar com isso, virou... A minha rotina era ou dormir muito tarde ou não dormir, né? Então eu comecei a aproveitar as noites e trabalhar e, sei lá, né? E checar meus e-mails, entrar no Facebook. Sabia que não ia dormir mesmo. Enfim, então... eu até brincava, eu postava coisas no Facebook. Olha eu aqui, acordada e tal.
Bom, eu volto a ouvir a história da Valéria daqui a pouquinho, quero saber do Júlio. O que ela apresentou aqui, né, o quadro da mãe doente, enfim, uma preocupação com o familiar pode ser uma das causas, né, para perder o sono, Júlio? Uma das causas não, é basicamente a mais forte já. Hoje, normalmente a gente tem nas mulheres um índice muito grande de insônia, por conta do estresse, por conta do dia a dia, mudanças de comportamento, quer dizer, a mulher passou a assumir várias coisas, e isso é um complicador muito grande. Então isso massifica bem, mostra bem a situação da doença hoje, como ela está evoluindo. Hoje a gente tem 54% mais ou menos de pessoas, uma média pela OMS, né? Uma média de 54% hoje de pessoas que têm problemas de insônia. Isso é muito sério mesmo. Bom, Oscar, eu quero saber, para a gente começar do princípio, né? Qual é a função do sono? Por que, afinal de contas, a gente precisa dormir? Não, dormir é fundamental, né? Você imagina que você tem o celular e o celular, se você, em determinada hora, você tem que colocá-lo na tomada para recarregar a bateria, não é? E assim é o sono. Nós precisamos dormir para restaurarmos o nosso corpo, não é? Você consolida a memória, você refaz células, não é? O sistema imunológico, ele funciona melhor. Então, daí o indivíduo que não dorme tem mais infecção, no dia seguinte não está com a memória boa, ele está mais irritado, é porta de entrada para doenças como depressão, até engorda, porque durante o sono a gente libera hormônios que geram saciedade, tanto é que a gente fica 8, 10 horas sem comer. E se você não dorme, você pode ter mais apetite durante a noite. Durante a noite também a pressão arterial cai. Então, se você não dorme, sua pressão arterial tende a subir, você pode ter hipertensão arterial. Então, enfim, dormir é uma coisa que faz parte da nossa vida, assim, integralmente. Né? A gente sabe que para o corpo, também para o crescimento, né? Crianças e adolescentes, sempre os médicos, os pediatras recomendam que as crianças tenham um bom horário de sono e que tenham um espaço adequado para dormir. Também praticantes de exercício físico, né? Sempre as nutricionistas recomendam que durmam para ter um resultado, né? Não adianta você malhar também e não ter um sono adequado, porque o corpo também não vai responder. Então tem toda essa questão fisiológica do crescimento, da restauração e da força mesmo para o corpo estar pronto para o dia seguinte. No caso da criança, por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento, ele é liberado durante o sono. Né? Então, se a criança criança não dorme bem, ela não vai crescer adequadamente. Né? Agora, Valéria, você falou que foi buscar ajuda e tentou alguns tipos de tratamento. Você disse que no começo alguns funcionavam e depois não. Como foi, assim, até encontrar de fato o tratamento que fez efeito para você? Eu fiquei tentando o tratamento tradicional, né, com remédios, enfim... O famoso tarja preta? Nem, assim, os tarja preta a gente nem usou muito. O meu médico foi mais para remédios mais indutores do sono mesmo, enfim, que nem, a maioria não é tarja preta. Né? Mas eles, de qualquer forma, causam uma certa dependência. Eu acho que eu entrava nessa coisa da dependência, da resistência ao remédio muito rápido. Não sei se talvez por eu sempre ter me tratado com coisas mais naturais, acupuntura, homeopatia, enfim. E aí eu já fazia um tratamento homeopático, né? E no final, assim, até o meu médico falou assim, olha, não está rolando, né? Não tá... A gente chegou à conclusão de que não estava dando certo. E ele mesmo... me incentivou, me apoiou nessa decisão de parar com esses remédios e procurar intensificar esse tratamento mais alternativo. Eu falei com a minha homeopata, que também é médica ortomolecular, né? E ela mexeu ali no meu tratamento, né? Entrou com outras medicações, enfim. E uma coisa que me ajudou muito durante esse tempo, que eu fiquei 1 ano, né? Sem dormir direito, foi a meditação. Eu sou praticante de meditação há muito tempo, né? E aí, muitas vezes, no início eu fazia essa coisa de ficar muito ligada, né? Eu entrava na internet, trabalhava, lia, vou ler, vou ver televisão, sei lá, vou fazer qualquer coisa. E eu vi que só piorava. Aí eu resolvi, eu vou ficar quieta, vou meditar, vou aproveitar meu tempo livre e vou meditar. E foi uma boa solução. E eu acho que a meditação me ajudou a aguentar esse tempo todo. E depois a conseguir sair disso sem ter que ficar na coisa de só tomar remédio. Né? Muito bom. Júlio, assim como as causas para a insônia são variadas, também como a Valéria está apresentando aqui, as soluções também dependem de cada pessoa. Exatamente. Né? Os tipos de tratamento são diversos e também para cada um vai funcionar diferente. Em terapia, na verdade, a gente não trata a doença, a gente trata o doente.
Na homeopatia mesmo, que é uma das técnicas que eu utilizo, a gente cuida mais do doente, equilibrar o doente para que ele não tenha a doença. Então funciona muito isso. No caso da Valéria, a gente teve algumas coisinhas, assim, pelas informações dela, que são bem características. Você levantar da cama e ir para o computador. Isso é uma coisa que só piora, tendenciosamente só piora. Você não consegue mudar o teu hábito ali e o hábito vai piorando. E o pior hoje em dia não é nem levantar da cama e ir para o computador, é continuar na cama e ficar no tablet ou no celular. Não precisa nem levantar mais da cama. Pior ainda, essa é uma situação. E o Facebook, as atualizações a cada minuto ou menos, ali você tem um estímulo a cada hora, você não consegue descansar. E você sempre acha alguém, né? Você sempre acha alguém que está ali, que vai fazer e vai participar e já entra no negócio. O que acontece? A meditação, a respiração, essas técnicas que ela utiliza, hoje são fundamentais para isso, para você lidar com isso. É você manter o equilíbrio, respirar mais, meditar, aí você se acalma. Porque o estresse hoje, uma das grandes causas é o emocional. É o estresse emocional, são as emoções, é o dia a dia. A gente está passando por um processo realmente forte nesse ponto. Tem muita gente com problema de sono, né? E estou percebendo isso também com as participaçes que já estão chegando aqui para a gente. Então, você de casa pelo Twitter... Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Os homens também estão sem sono aqui, ó. Deixa eu já colocar a pergunta do Ronaldo Campos, que mandou a mensagem para a gente pelo Facebook. Obrigado, Ronaldo, pela participação. E ele pergunta, Oscar... Quem dorme profundamente e acorda cansado, tem alguma explicação para isso? Bom, isso também pode ser considerado insônia. Porque, veja bem... Você dormir e não acordar bem pode ser insônia? Você ter... A definição de insônia é você não estar satisfeito com o sono. Né? Com a quantidade de sono. Você ter dormido e não estar satisfeito com a quantidade de sono. Então, esse indivíduo, eventualmente, ele pode ter uma má percepção do sono. Né? Então ele dormiu e teve o sono fragmentado e não percebeu isso. Isso pode acontecer. Né? Pode ser chamada insônia paradoxal. E também há casos em que o indivíduo tem uma doença dentro do sono e essa doença, por exemplo, no caso do homem, muito comumente a apneia do sono, que faz o indivíduo ter vários despertares à noite, porque... Que a apneia, ele para de respirar. Para de respirar, ele tem aquele despertar ressuscitador, né? Ele acorda, não percebe que acordou, respira e cai no sono novamente. Ele tem inúmeros despertares durante a noite e, obviamente, no dia seguinte está completamente cansado. Né? Então, aí, no caso, é uma insônia secundária. Agora, uma questão que você acabou de tocar, de acordar várias vezes à noite, né? A gente sabe que o sono tem todo um ciclo, que você leva um tempo aí para conseguir chegar, de fato, nesse estágio do chamado sono restaurador, né? Que são as etapas mais profundas do sono. Então, em quanto tempo, em média, você leva para chegar nesse estágio? Isso varia? E qual a importância também de conseguir dormir horas ininterruptas, sem acordar muito durante a noite? Você chega no estado REM, que é chamado Rapid Eye Movement, né? Que é o movimento rápido dos olhos, que é numa hora que você está sonhando. Então é nesse momento que você está sonhando, que chama-se sono paradoxal. O corpo em relaxamento e o cérebro em funcionamento. E esse momento do sono, que é o sono mais profundo, dura cerca de 70 a 90 minutos. 1h30 você chega a essa fase do sono REM. No entanto, o sono ele é dividido em ciclos, cerca de 4 a 5 ciclos que duram 90 minutos, e cada ciclo é dividido em fases. Tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase REM. Então você passa por todas essas fases e os 4 a 5 ciclos. E é normal, entre esses ciclos, acordar, despertar, ir no banheiro, isso pode acontecer. Agora, a Pamela Silva, aqui de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, obrigado, Pamela, pela participação, pergunta, então, se acordar com facilidade também é insônia. Foi o que você disse há pouco. Se acontecer justamente entre os ciclos, não há problema nenhum, né? É comum, por exemplo, a mãe que acorda às 6 da manhã, coloca o filho para a escola, volta para a cama e dorme mais um ciclo. Isso é normal, não tem problema. Agora, o sono fragmentado, principalmente, por exemplo, o despertar precoce na depressão, ou a insônia inicial, quer dizer, a dificuldade de pegar no sono, na ansiedade, são coisas comuns que acontecem em algumas pessoas. Por exemplo, a noctúria no indivíduo idoso, que acorda várias vezes para urinar. Então, tem que avaliar cada caso para avaliar se aquela insônia é primária, se aquela insônia é secundária alguma coisa, se aquela é uma insônia de ajustamento, por exemplo. No caso, ela falou que a mãe ficou doente. Se fosse uma insônia, ela falou que durou um ano, então é uma insônia mais crônica. Mas se fosse uma insônia que durasse, por exemplo, até 3 meses, pode ser considerada uma insônia de ajustamento. Quer dizer, houve um fator precipitante ali. A mãe ficou doente, pum, até aquilo se resolver,
fica com a insônia. Quando o problema se resolve, acaba a insônia. Valéria, eu quero saber de você, ao longo desse período em que você teve problemas, de que forma você conseguiu perceber que isso atrapalhava o seu dia a dia, a sua produtividade, né? Imagino que isso traga uma série de consequências, você não ter uma boa noite de sono durante o período de um ano. Muitas consequências, assim. Principalmente na fase que eu tomava os remédios, né? Porque às vezes, assim, o remédio não resolvia de noite e no dia seguinte eu ficava morrendo de sono. Então eu não conseguia trabalhar durante o dia. Aí virou um ciclo, né? Porque aí eu trabalhava de noite. Né? E eu estava trabalhando num projeto que eu tinha que escrever muito. Quer dizer, ainda estou trabalhando nesse projeto. E aquilo era um caos, assim, na minha vida. Eu fico imaginando, gente, se eu tivesse um emprego com horário, né? Eu trabalho em casa, mas ia ser muito complicado. Então, principalmente nessa questão da produtividade, você acaba sentindo, né? No horário que você precisa estar mais ativa, você acabava batendo aquele soninho. E outra coisa, assim, eu percebi minha memória péssima, minha cognição, tudo, sabe, eu ficava confusa, assim, até para trabalhar, eu fiquei lenta, ficou tudo bem confuso. Muito bom. Tem mais perguntas chegando para a gente aqui, a Márcia Oliveira pelo Twitter. Obrigado, Márcia, pelo recado. Ela compartilha aqui que quando não dorme direito, ela tem muita tontura no dia seguinte, fica muito ansiosa, que é o que você está dizendo, né? Você não conseguiu descansar e no dia seguinte você precisa estar dando o melhor de si e não consegue, né? O Daniel Mourinho faz uma pergunta aqui, que muita gente, né, faz aquela a siesta espanhola, depois do almoço, daquela dormidinha de tarde. E aí ele pergunta, o que a gente deve fazer quando dormimos de tarde para não ficarmos sem sono na hora da noite? Júlio, tem alguma dica, Oscar? Essa cochiladinha depois do almoço é extremamente importante também, ela ajuda muito. Em algumas culturas ela é mandatória. Exatamente, e você tem algumas empresas que já facilitam isso até, né? De você ter uma rede, uma caminha, uma coisa para a pessoa dar aquela cochilada. Agora, você não pode abusar, é uma cochilada, é algum tempo. Se você abusa muito dessa coisa, você começa a mudar o teu relógio biológico, que é o que aconteceu com a Valéria. Alterou isso. Separar o joio do trigo, por exemplo. No caso dela, ela estava tendo uma insônia. E se ela pega e faz um cochilo diário, aí ela está atrapalhando totalmente a higiene do sono. Um indivíduo que eventualmente tem um cochilo durante o dia, isso não atrapalha a noite de sono, não tem problema. Mas se você passa a ter atitudes, comportamentos, né, inadequados para promoção de sono. Se você começa a dormir durante o dia todos os dias. Dorme durante o dia, não é dormir à noite. Né? Fica no computador, etc. Fica com preocupação na hora de será que eu vou dormir? Será que eu vou dormir? Será que eu vou dormir? Né? Eu estava vendo ali no site o negócio do carneiro contando. Isso aí não se faz. Você não pode ficar pensando na hora da cama. As pessoas fazem das suas camas assim verdadeiras agendas mentais. Ela acorda no meio da noite e fica assim, amanhã eu vou no mercado, vou comprar isso, isso, isso. Aí fica voltando naquele tema. Então, assim, zero. Se voltar um tema recorrente na mente, levanta, escreve no papel, tira aquilo da cabeça. Né? E a cama não pode ficar fritando na cama que nem um bife. Né? É importante que a cama seja assim, restritiva para sono e para sexo. Se a pessoa não está conseguindo dormir, que se levante da cama. Mesmo que haja uma certa restrição de sono, uma certa privação de sono no início, depois a eficiência do sono vai aumentar porque ela vai efetivamente deitar na cama e o tempo total que estiver na cama vai estar dormindo. Então são coisas importantes. Se você sai da cama, pega uma revista com uma luz indireta e folheia, em 10 minutos você está na cama. No entanto, se você fica na cama virando, olhando o reloginho, passou meia hora, ai meu Deus, tenho que acordar amanhã, e agora? Aí você não dorme mesmo. Ou seja, quanto mais você pensa no sono, pior mais fica. você afasta ele de você nesse momento. Né? Agora tem duas questões que chegaram pra gente em relação à idade. Dene, aqui do Rio de Janeiro, e o Otávio Henrique, que mandou o recado pra gente pelo Twitter. Valeu. Um conta a história da mãe, que tem 91 anos e dorme muito, e o outro pergunta depois dos 50 anos. Aí eu quero juntar essas duas questões numa pergunta. A questão da idade, né? A gente sabe que dependendo da idade precisa-se mais de sono, menos de sono. Qual é a fase, a partir, enfim, da infância até chegando na vida adulta, na fase mais avançada, que seria o normal, digamos assim, de horas de sono? A gente tem hoje várias fases de dormir. Hoje você tem que ter, obrigatoriamente, isso que o doutor falou é verdade mesmo. Hoje a cama foi feita realmente para sexo e para dormir. São duas coisas fundamentais, não é para trabalhar nesse comer, período, né? não. Para comer, levar o computador mesmo para a cama, para fazer.
Isso é ruim, é muito A complicado. cama virou sofá, né? Exatamente. Ver televisão no quarto, Leva aí o você não cachorro tem... pra cama, leva o porquinho da Índia pra cama, leva... Você mexe muito com essa coisa. Hoje, inclusive, a pessoa que tem o problema de insônia, ela pode gerar uma depressão. Gerando uma depressão, aí ela vai ficar na cama o dia inteiro. E aí é outro problema, é outro complicador. Porque a pessoa, ela, no processo de depressão, ela fica na cama. E ela dorme o dia inteiro. Mas em relação à questão da idade, tem um é. número mínimo de horas dependendo de cada idade? Varia muito. Hoje Varia muito. você tem pessoas, como ela comentou, ela é notiva, é uma pessoa que trabalha mais, que é mais efetiva à noite. Tem as pessoas que gostam mais do dia, elas E tem produzem gente que, de fato, mais. trabalha em turnos, muitas vezes Exatamente. precisa trocar o dia pela noite por conta do trabalho. Isso acaba afetando também a saúde do sono. Muito. Biologicamente afeta muito. A gente tem um relógio biológico, o nosso corpo, que determina exatamente cada coisa, cada função, inclusive, de cada órgão do nosso corpo. E isso é fundamental que seja cumprido, apesar de que a gente tem. Tem gente que com 4, 5 horas de sono está bem durante o dia. Tem pessoas que precisam de 8 horas. Mas em média de 7 a 8 horas seria Isso. o mínimo. Deixa A só- gente está chegando já na reta final do programa, Oscar. Eu queria só que você pontuasse para a gente falou um pouquinho sobre as questões de saúde a médio e longo prazo que podem aparecer. Então, você já citou aqui a questão de problemas do coração. O que mais? Que quem não cuida do sono pode acabar desencadeando ao longo do tempo? Diabetes? Sim, diabetes, principalmente as doenças chamadas psicossomáticas, né? A depressão aí é binômio depressão e insônia. Uma coisa levando a outra. Isso aí praticamente eles caminham de mãos dadas, né? E aí a questão, né? As questões cognitivas, porque a pessoa não produz no trabalho, a pessoa esquece, a pessoa é tida como desatenta, é tida como desleixada, é mandada embora, enfim, perde compromissos. A questão da hipertensão arterial, que é um dado novo que a gente está sendo desenvolvido atualmente. E a questão da baixa da imunológica, né? O indivíduo que é mais facilitado a ter infecções, Ou seja, alergias. é uma bola de neve, né? Se É. você não dorme bem, você está colocando o seu corpo aí numa condição de poder desenvolver uma série de problemas de saúde. Então, fique esse alerta novamente que se reserve o número adequado de horas. Se você não está conseguindo, peça ajuda, vá buscar a ajuda de um profissional para colocar você aí na cama adequadamente todos os dias. A gente já está aí chegando no finzinho do programa. Valéria, eu quero que você dê um recado para quem está eventualmente passando por esse problema. A solução, e você pode voltar a ter boas noites de sono depois de passar por um problema de insônia. Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Cada um tem que buscar ajuda. Eu busquei, não deu certo uma ajuda, eu busquei outra. E eu acho que claro, às vezes pode surgir depressão, enfim. Eu estava muito ansiosa, né? E eu acho que a meditação me ajudou muito. Eu acho que meditação não tem contraindicação para ninguém, né? E ajuda em muitas coisas e realmente, enfim, se eu posso dar um conselho, né, pessoal, que a meditação ajuda muito. Muito bom. Meditação e tantas outras técnicas estão disponíveis aí para você buscar ajuda e deixar o sofrimento de lado. Infelizmente, chegaram várias perguntas que a gente não conseguiu abordar aqui, mas voltaremos a esse tema, com certeza. A gente quer que todo mundo durma muito bem, hoje e sempre. Então, obrigado aos três pela presença. Bom final de semana para vocês. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Canal Futura. Um abraço para você, boa noite e até a próxima.